né, no dia da sua vinda. Então, que neste momento nós apresentamos a vida da irmã para que ela seja um canal, para que o Senhor fale conosco, fale com a igreja, para que a igreja, como falou nesse hino, nunca pare de adorar, nunca pare de louvar, né, nos tempos difíceis aí, né, são essas palavras que nos deixam preparados para esses dias, porque o dia mau vem para todos nós, né? Mas que nós estejamos sempre preparados. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nesta noite, a tua igreja está aqui, Pai, apresentando diante de ti a vida da Ivani, Senhor. Pai, os nossos corações nós também apresentamos diante de ti. As palavras, Senhor, que sair, Senhor, da boca dela, sejam mandadas por ti. Pai, nós pedimos nesta noite, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, Pai. O Senhor conhece, Pai, onde nós precisamos ser limpados, onde nós precisamos ser aperfeiçoados, Senhor, onde nós precisamos ser moldados, ó Pai. E nós pedimos nesta noite, usa a tua serva para falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus venha aí nos... Que responsabilidade, né? Até em casa, no Lealdade, eu tenho muito temor e tremor ao subir no púlpito. Às vezes meu marido fala assim, quando é que você vai trazer a mensagem? E a gente tem que ter mesmo, porque a responsabilidade de trazer algo de Deus, você tem que estar, né, alinhando ali. Qualquer um de nós podemos fazer isso, desde que buscamos, porque aqui não tem ninguém melhor que ninguém, né? Cada um pode estar trazendo, cada um pode estar aí disposto a fazer algo para o Senhor, a trazer uma mensagem, a falar o coração de cada um. E eu louvo a Deus por todas as coisas e agradeço a Deus, ao pastor Paulo, essa igreja. Agradeço a Deus por todas as coisas, porque nada foge do controle do Senhor. Ele tem nos mostrado, tem trazido para nós aí o discernimento de algumas coisas, o que Ele não dá, logo nós busca e Ele, né? Porque a palavra de Deus diz, bate e a porta se abre, né? Pede e o Senhor vai trazer. Então o Senhor nessa noite vai trazer algo para que nós venhamos aprender do Senhor. E depois de um milagre, o que vem depois do milagre? Depois do milagre, muitas coisas que era para ser bênção, às vezes vem um problemão. Por quê? Porque quem vai receber o milagre, às vezes não está pronto para receber aquele milagre. Às vezes não está preparado. Aí vem situações difíceis. Não que nós vamos viver só de milagre, temos milagres a receber. E o que nós vamos fazer com esse milagre? Vamos apresentar? Vamos nos alegrar? Ou vamos, às vezes, meter os pés pelas mãos, né? E, às vezes, destruir algumas coisas que poderia estar alinhada e acaba saindo dos trilhos, né? Então, às vezes, as bênçãos vêm e nós esquecemos. Passa um certo tempo e você esquece o que recebeu. Quem conhece alguém assim, que recebeu uma bênção e depois esqueceu daquilo, continuou sua vida no orgulho, né? Esqueceu de tudo que recebeu. Todos nós conhecemos alguém assim, né? E às vezes esse alguém é até nós mesmos. Porque a gratidão, ela, às vezes é difícil de nós demonstrar gratidão. E a gratidão, ela enriquece o nosso ser. Quando sejamos gratos, quando nós agradecemos por todas as coisas, nós precisamos
não deixar que o orgulho entre, né? Em nome de Jesus, eu gostaria que os irmãos abrissem lá em 2 Reis. 2 Reis 20. Já oramos, recebemos aí louvores lindos, coisa maravilhosa. Ouvir os louvores, deixar que ele entra em nosso ser e nos acalma. Porque muitas vezes chegamos aqui numa situação tão assim, sem esperança, sem vontade, sem querer estar aqui, mas nós entendemos que quem nos traz é o Espírito Santo. Eu achava que eu não iria estar aqui hoje. Para quem não sabe, eu estou cuidando da minha mãe e é muito difícil para mim vir agora, por conta que ela não se aquieta, né? Ela fica aqui um pouquinho, daqui a pouco ela quer ir embora. Muitos domingos eu tenho vindo, mas tenho ido embora logo, porque eu não posso deixar ela desconfortável. Que ela não está sentindo bem, quer ir embora, e aí a reclamação vem. Mas eu peço à igreja, continuo orando por ela, e Deus vai fazer um milagre. Porque para nós também, se a chegar até aqui no Senhor e acreditar que o nosso milagre, que a nossa vida é completamente dependente de Deus. Minha mãe não é cristã. Às vezes você conversa com ela, você acha que ela é. Porque aprendeu a dar glória a Deus com meu esposo. Então, ela às vezes você fala alguma coisa, ela, glória a Deus. Mas ainda tem muito que Deus trabalhar. E eu conversando com a missionária Gorete, e gente ali, eu falando para ela algumas coisas da minha vida, da vida da minha mãe, e ela falou, há um propósito, e eu creio que Deus, Ele não esquece nada. E os propósitos de Deus, nós vamos colocar assim em nossas vidas, e vamos viver em obediência. Porque até a palavra na segunda-feira na live foi a obediência. Então é obedecer, né? Obedecer. Às vezes eu quero ficar, mas às vezes eu tenho que ir. E eu tenho que obedecer, né? Porque eu não posso deixar um desconforto com alguém que não quer ficar. Então, se depende de mim ir, então vamos. Amém? Então, muitas vezes, se eu vier, os irmãos ver eu saindo, é por causa disso. Mas eu louvo a Deus e agradeço muito a Deus, muitíssimo pela vida da minha mãe. Amém? Todos acharam? 2 Reis 20. Diz assim, irmãos, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, o chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te darei, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos dos reis da Assíria te livrarei e te-ei esta cidade, e ampararei para a cidade por amor de mim, e por amor de Davi, o meu servo. Disse-lhe Isaías, tomai uma pasta de figo, e a tomarás, e puseram sobre a chaga, e ela sarou. Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que
e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Disse Isaías: isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiante de ti a sombra 10 graus, ao voltará 10 graus atrás. Amém? Senhor, a tua palavra é colocada, Senhor, em nossas vidas, para que nós sejamos, Senhor Jesus, obedientes a ti, para que nós sejamos, Senhor, aí, nos prostramos diante de ti, acreditando, Senhor, que é o Senhor o único, Pai, o único que se importa, o único que não olhou para mim nem para você, o único que não olhou para aquela falha que nós achamos que não tem jeito, aquele Pai querido e amoroso que nos amou primeiro. Eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. E nos ensina, Senhor, nessa passagem, a aprender mais do Senhor e entender os propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Igreja, eu não sou pregadora. Eu estudo a palavra, eu busco do Senhor. Não sou nada melhor que ninguém. Diante de Deus, aqui tem pessoas mais letrada, né? Mas que o Senhor venha aqui usar o seu ouvido para que você entenda essa mensagem em nome de Jesus. Aqui no 2, nós vamos ler de novo o 2, que diz assim: então virou o rosto para a parede e orou o Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te que lembra que andei em ti em verdade e em sinceridade. Aqui, se nós entendermos, nós podíamos entender assim: ah, mas Ezequias podia orar dizendo: Senhor, me cura, Senhor, não quero morrer, Senhor, me salva, Senhor, me liberta, Senhor, traz a cura, traz o bálsamo para que eu não passe por isso. Mas Ezequias, ele não orou assim. Ele orou assim, ó: ah, Senhor, suplico que lembre que andei em tua presença. E nós, muitas vezes, nós queremos suplicar algo que desejamos, suplicar algo que queremos, mas não conseguimos falar: Senhor, eu andei com sinceridade. Porque muitas vezes não estão sendo sinceros. Eu estar aqui todo culto de domingo, toda sexta-feira, todo sábado, não quer dizer que eu estou sendo sincera. Às vezes quer dizer que eu estou sendo religiosa. Às vezes quer dizer que eu quero que alguém veja que eu sou uma cristã. Não é assim? Que muitas vezes nós andamos querendo mostrar o que não somos. Mas Ezequias aqui, ele era verdadeiro. Em ti, Senhor, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Quem de nós podemos olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu sou sincero? Não, eu não estou julgando ninguém não, amados. É que hoje o cristão, ele não está vivendo tanta insegurança com o Senhor, com tanta sinceridade que é necessário sermos, né? Muitas vezes estamos vivendo de aparência. Uma aparência que nós não conseguimos chegar diante do Senhor e falar: olha, Senhor, eu fiz isso e isso foi o meu coração. É sincero. Eu fiz porque eu amo estar na tua presença. Eu amo viver o teu amor e quero cada dia mais viver. Por merecimento é difícil nós ter algo, mas pela misericórdia do Senhor é grande, né? A misericórdia do Senhor é grande sobre as nossas vidas. E assim, irmãos, Ezequias era um jovem quando ele resolveu viver e servir a Deus. Ele, rei de Judá, fiel a Deus, ele confiava em Deus e venceu muitas batalhas, né? Ele venceu muitas batalhas porque confiava não nele, ele confiava em Deus. A confiança dele estava no Senhor. Por isso ele venceu. Por isso ele conseguiu. Se você ler aqui, não tem como eu colocar todas, mas se você ler aqui, desde lá do 16 até 19, 20 aqui, as batalhas que ele
enfrentou, obrigada, pastora, que ele enfrentou e venceu, porque o Senhor era com ele. E hoje nós podemos colocar na nossa vida, se nós também estiver com o Senhor e confiar no Senhor, não vai ser diferente, porque como eu disse, aqui não tem ninguém melhor que ninguém. E ele também não era melhor que nós. De repente ele era melhor porque confiava mais, né? Acreditava mais, vivia mais na presença de Deus. Então ele confiava, ele venceu, ele batalhou. E quando ele pede aqui o Senhor, antes que Isaías saísse, o Senhor já deu para ele outra mensagem. Vá lá e fala para ele que eu ouvi. Olha só, eu ouvi o seu choro. Você acha que o Senhor não vai ouvir também o seu choro? Assim como ouviu o dele? O Senhor vai ouvir o meu choro e o seu choro. Vai ouvir quando nós estivermos em sinceridade com Ele. O Senhor vai ouvir e vai trazer o que nós pedimos. Vamos olhar aqui no 12, o que diz aqui, ó. Naquele tempo enviou Morodaque. Não é esse agora não. Aqui, ó. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Síria te livrarei. E quantos reis ali, Deus já tinha livrado ele, né? De quantas batalhas Deus já tinha livrado para ele estar ali. Acrescentarei a você 15 anos. No 7 diz, disse mas Isaías, tomai uma pasta de figo, ofereceu a ele o remédio. O Senhor, Ele dá o que você precisa quando você pede, e Ele ainda te mostra o que você tem que fazer. Pega uma pasta de figo e vai lá, e você vai ser curado, vai ser acrescentado. Acrescentarei a você mais 15 anos. Muitas vezes é muito bonito a gente pregar isso, né? Ah, o Senhor acrescentou mais 15 anos. E o que Ele fez com esses 15 anos? Mas essa é outra pregação. Mas nós temos que ver. Não temos tempo para entrar em tantos detalhes. Mas nós também temos que ver. Quando o Senhor nos dá algo, o que nós estamos fazendo com isso que o Senhor nos deu. Quando o Senhor te traz uma cura, quando o Senhor te concede algo, qual é a sua gratidão? Qual é a minha gratidão? Como que eu tenho recebido do Senhor o que eu peço? Porque é muito fácil, irmão, você está na dificuldade, você clamar ao Senhor, você pedir ao Senhor, Ele te dá. Aí depois a gente esquece. Muitas vezes esquecemos. Prometemos muitas coisas na hora que nós queremos algo. Mas quando nós recebemos, muitas vezes esquecemos de glorificar, como aquele louvor. Se tiver oportunidade, pastor Sebastião louvar um dos 10, né? Quantos voltou para agradecer? Né? E o que nós temos feito com o que o Senhor tem nos dado, colocado nas nossas mãos, oferecido a nós, por misericórdia, por amor a nós, por essa graça que de nós mesmos, se nós só olhar para dentro de nós, nada de bom. Mas se nós olhar para o Senhor, não há nada que Ele não possa fazer por nós. Não há nada que Ele não possa enfrentar por amor de nós. Porque muito Ele sofreu e não desistiu de mim nem de você. E muitas vezes nós estamos desistindo de agradecer, de entrar na igreja, de ser fiel. Ah, eu vou todos os cultos. Eu vou porque Deus é bom. Deus fez, Deus está fazendo. Aí você está muito bem, obrigado. Muitas coisas boas acontecendo. E esquecemos de muitas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas.
O que podemos aprender com tantas coisas que a Bíblia nos ensina? E nessa mensagem, irmão, eu aprendi que não devemos abrir as portas, né? Da nossa casa, do nosso coração. Porque aqui vai falar. Eu vou ler mais um pouco aqui o trecho e vai falar o que aconteceu. Não tudo, porque eu vou só dar uma pincelada aqui. Quando... Acho que é aqui no 10, a partir do 10 vou ler aqui. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus e não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, fez voltar a sombra 10 graus para trás, pelos graus que tinha avançado do relógio do sol de Acaz. Naquele tempo enviou Merodach Baladá, filho de Baladá, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouviram que Ezequias tinha estado doente. O povo da Babilônia ouviu dizer que ele estava doente e que foi curado. Aí eles falaram, Babilônia, queria o quê? Vamos também, né, atrás desse Deus que nós estamos precisando. Vamos ver aqui. E Ezequias lhe deu ouvido e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos da sua casa, de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisas nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías, já vendo que Ezequias estava errado, mostrando tudo a tua casa, por isso que eu falo, experiência própria, se abre tua casa, se abre o teu coração, se abre para alguém, se abre para o mundo. E o que é que o inimigo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Né? Então, se abriu todos os... Qual foi o pecado de Ezequias? O pecado dele foi o orgulho. Né? Ele se orgulhou. Ele estava se achando. Ele falou assim, eu fiz, eu tenho, eu mostro porque é meu. Eu conquistei. Né? É assim. Muitas vezes nós estamos assim. Achando, né? Muito. Estamos conquistando, estamos vencendo. Mas esquecemos que em todo lado está o Senhor, que Ele está permitindo. Às vezes a gente tem um ditado no mundo que fala assim, quer conhecer alguém, dá poder para ela. Né? E isso também pode ser bíblico. Eu não sei se tem alguma coisa assim, mas pode ser sim. Porque quando aqui Ezequias, ele recebeu tantas coisas, tantas vitórias, tantas riquezas, ele não orou ao Senhor. Quando veio aquele povo, aquela carta para ele, ele já se adiantou a mostrar o que ele tem. Por que que ele não foi mostrar o templo? Por que que ele não foi mostrar onde que ele adorava? Por que ele não foi mostrar como ele adorava? Né? Seria mais precioso você mostrar o Deus que você serve. Fala assim, aqui é o templo do Senhor, é aqui que eu me rendo, é aqui que eu entrego, é aqui que eu estou todo o tempo orando e clamando ao Senhor. Mas ele não fez isso. Ele se voltou para o orgulho. O pecado dele foi o orgulho. Ele se orgulhou muito rápido de tudo aquilo. Então, aí o que acontece? Vamos ver aqui na palavra. Então o profeta Isaías veio a Ezequias e lhe disse: que disseste àqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias, vieram de um país muito remoto, da Babilônia. Ele não se preocupou. Né? Ele não se preocupou. Porque ele tinha 15 anos a mais ali na vida dele, para viver do jeito que ele queria. Ele não se preocupou em viver do jeito que Deus queria que ele vivesse.
Então, ele falou assim, ele podia ter falado assim, não, eu vou viver melhor agora, eu vou fazer melhor agora, eu vou guardar os tesouros, eu vou esconder, eu vou viver para o Senhor e ensinar que onde é que nós temos que buscar nos pés do Senhor. É como hoje, irmãos, eu coloco assim, as crianças. Se nós não ensinar eles, daqui 50, 40, nem coloco tanto, nós não estamos mais aqui, mas eles estão. O que é que eles vão ter para mostrar? O que é que eles vão ter para ensinar? Se nós que estamos aqui hoje não ensinamos o que é correto, o que é certo, o que é necessário eles ouvir, né? Então, fala assim, daqui quando eles chegar a ser pastor, se eles chegar a viver uma vida ministerial, não estou aqui para ver, então, tanto faz. Isso é palavra minha, tá? Eu penso que Ezequias pensou assim, daqui 15 anos, não estou mais, o que é que eu vou viver aqui? Então, para mim, tanto faz. Eu quero agora ser orgulhoso, eu quero agora mostrar o que eu tenho, e eu quero viver agora dessa maneira. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas, né, amados? Aí disse ele, que virá em tua casa, e disseram, coisa nenhuma há em meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Ele mostrou tudo. E o que Isaías falou, olha aqui. Isaías disse, Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Porque depois esse povo vão vir buscar tudo que é teu. Né? E se nós, amados, mostrarmos tudo que nós temos para qualquer um, tudo que nós adquirimos do Senhor, porque tudo que nós temos, foi Deus que deu. E nada nós vamos levar. O que é que Deus nos deu? Para nós cuidar, para nós colocar assim, com carinho, com amor. Porque Ele nos deu, porque Ele é bom. Não porque nós merecemos. Não porque nós temos que acrescentar, eu batalhei, eu conquistei, é meu e está aqui. Né? Não. Vamos guardar o nosso tesouro, né, no nosso coração. Porque quando nós abrimos nosso coração, abrimos nossa casa, abrimos tudo, e aí o inimigo, ele não está feliz. Ele não está satisfeito com a nossa conquista. O que nós temos que entender é que ele não está satisfeito com a tua conquista. Ele não está satisfeito, amada, que você está aqui. Que vocês estão aqui, que nós estamos aqui. Porque aqui nós não estamos aprendendo nada vã, nós estamos aprendendo a palavra. E quando eu estou aqui também, eu aprendo. E você também pode estar aqui nesse altar aprendendo e ensinando. Porque a palavra de Deus diz que Ele deu para todos. Para cada um aquele que busca. E se nós buscar, nós vamos achar. Se nós buscar, nós vamos encontrar. Em todas as coisas, o Senhor, Ele não está dando porque Ele sabe se você vai errar, se você vai pecar. Ele sabe, só que Ele te dá, porque Ele espera que nós sejamos melhor em receber algo dEle. E quando nós recebemos algo do Senhor e mostramos e achamos que somos melhor, ou achamos que aquilo lá foi mérito nosso, nós estamos errando. O mérito é do Senhor. Ele nos coloca. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, tá de pé, cuide para você não cair. Porque às vezes nós pensamos que quem cai é só quem está do lado. Que vai acontecer algo ruim só para quem está do lado. Porque eu me julgo boa, orando na presença de Deus, toda sexta-feira na igreja, então eu estou abençoada. Nada de ruim vai acontecer comigo. Eu não gosto muito dessa expressão de falar a vida do crente é de luta, é de peleja, é de batalha. Mas tem que ser, porque se as pelejas não vêm, cadê a vitória? Nós temos que estar pelejando para que a vitória venha. Se nós não contar com a presença de Deus e sentir que nós somos fortes, mas com Ele, nada vai acontecer. A presença de Deus, ela é grande, ela é preciosa, mas ela é para quem busca, para quem quer. Às vezes eu falo, nossa, fulano falou lá no Lealdade. Fulano falou que ia vir, não veio. Aí Deus já acalma o meu coração.
é para quem quer. A palavra de Deus, ele não coloca a força. Por isso que ela diz que não é por força nem por violência, é por amor. Se você amar, se você querer, se você buscar, você encontra. Glória a Deus. Então, amados, é isso que o Senhor espera de nós. Obediência. E não mostrar com arrogância. E não mostrar como que fosse melhor que alguém. Né? Tantas pessoas você conhece e você percebe uma arrogância. Não fala mal dela, não. Não fala nada, não. Fala para o Senhor. Senhor, ela também é tua serva. Ela também é tua filha. Ele também precisa do Senhor. Então, trabalhar, o Senhor conhece onde trabalhar na vida de alguém. Por que a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos outros? Por causa dessas coisas. Mas muitas vezes nós vemos algo em alguém, e em vez de nós clamar a Deus pela vida delas, nós vamos. Olha, você viu? Olha só, como pode? Né? É assim que muitas vezes nós agimos. E muitas vezes estamos voltando para o final da fila por conta dessas coisas. Né? Porque se nós estivermos caminhando com o Senhor, ali firme, com aquela peleja, com aquilo que o Senhor te deu, e você acha que você está, né, cada dia caminhando, aí vem algo que te entristece, você já começa a baquear. E eu costumo dizer, quando você baqueia e quer parar, o final da fila te espera. Né? E é muito triste. É muito triste. Quando a gente vai na fila do banco, né, que a fila está enorme, você tem que ficar lá na fila esperando sua vez. E agora, quando você está lá na frente, na fila de Deus, que você pode prosseguir, e você volta para o final da fila. Olha só que triste. E acontece. E eu muitas vezes me senti voltando, pastora, para o final da fila. Por causa de um olhar, por causa de uma palavra, por causa de uma atitude. Ah, mas eu não falei, mas você olhou e Deus já viu o seu olhar. Deus conhece o seu olhar, Deus conhece o seu pensamento, mas o inimigo conhece a sua atitude. E quando você toma, como eu e você tomamos uma atitude errada, não é dizer que nós não sabemos, porque automaticamente o Espírito Santo já te cobra. O Espírito Santo já te diz ali para você errou. Mas o orgulho não deixa ver. É o orgulho que não nos deixa ver o que nós precisamos fazer e tirar do nosso meio certas coisas. E quando Ezequias ora e pede para o Senhor, olha como foi rápido, né? Foi muito rápido. Ele já recebeu. Ah, mas e por que eu tenho uma causa que eu não recebi ainda? Por que será? Né? Tem uma causa que está grande, que eu oro, que eu peço, que eu clamo, mas não recebi. Por que será? Porque muitas vezes não estamos preparados para receber aquilo. Se dá para nós muitas vezes vamos nos achar. E isso Deus não quer. Deus não quer nem um filho dele voltando para o final da fila. Deus quer que nós prossegue, Deus quer que nós caminhe à frente. Deus quer que nós continue avançando. E para isso vamos quebrar esse orgulho, quebrar todo esse pecado de ansiedade. Porque muitas vezes é a ansiedade que está nos tirando a nossa paz, que nós não sabemos esperar o tempo de Deus. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Tempo para abraçar, tempo para fugir de abraço, tempo para receber, tempo para ficar quietinho e não receber nada, tempo de plantar, tempo de colher. Todo tempo debaixo da terra o Senhor está contemplando. E se nós andar nesse tempo apercebido na vontade de Deus, no processo que tenhamos que passar aqui. Ah, irmã, mas você sabe qual é o seu processo? Eu sei que eu tenho que obedecer. E eu já sinto quando eu erro. Olha como é bom.
Quando eu erro, já estou sentindo, eu já sei que eu errei. Mas o nosso Deus, Ele nos perdoa todo o tempo. Né? Ele tem perdão para nós todo o tempo. E se nós tivermos sinceridade, ó, Jesus fala assim, ó, vai e não peca mais. Desse pecado aqui, que você já me pediu perdão hoje, não vem de novo não. Porque é perdoar, 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 o Senhor perdoa. Mas nós também temos que alinhar e saber. Esse pecado, o Senhor já me perdoou. Por que eu vou cometer ele de novo? É claro, amados, que o Senhor conhece o nosso coração. E sabe a sinceridade. Mas nós vivemos muito momentâneo, nós somos muito momento. E nós temos que viver não só no momento. Nós temos que trazer os momentos de gratidão, de alegria para a vida toda. A lembrança do que Deus fez, o que Deus faz, o tempo todo. E é assim que devemos caminhar. Vivendo assim, num caminho de sinceridade, assim como Ezequias. Ele sabia o que falar para Deus. Quando o Senhor colocou lá, quando permitiu a doença, ele sabia como pedir para Deus. Porque, como eu falei, ele podia pedir a cura, podia pedir o remédio, podia pedir tudo. Mas ele falou, eu andei em sinceridade. Deus conhecia o coração dele. E Deus conhece o meu e o seu coração. E ele sabe o que você está falando, e o que você está fazendo, e se você está sendo sincero ou não. Ah, mas eu vou falar, irmã, não sabe. Mas Deus sabe. Para mim, tanto faz. Né? É claro que eu vou sentir se você falar algo para mim e não cumprir. E Deus? Misericórdia. Né? Ele vai, né? Porque ele apostou tudo em nós. Deus, ele deu o filho dele por nós. Ele apostou tudo nessa humanidade. Olha só. É precioso saber que Deus apostou tudo em nós. E quando nós olhar e ver que nós não estamos merecendo, mas ele sabia. Deus sabia que muitas vezes nós ia cair, que muitas vezes nós ia reclamar, que muitas vezes nós ia murmurar, que muitas vezes nós não ia merecer. Mas ele não se preocupou. Senhor, eis-me aqui. É o que o Senhor quiser. É o que o Senhor vai fazer. Prepara, nós temos que orar sempre assim, prepara o meu coração para aceitar o que o Senhor tem para mim. Porque aqui, nesse momento, eu estou vendo. Mas lá na frente, quem vê é Deus. Meu esposo sempre prega e ele fala, o que você escolhe hoje vai refletir na sua vida amanhã, e isso é verdade. O que nós escolhemos hoje, nós caminhamos hoje, vai refletir sempre lá na frente. Amém, igreja? Glória a Deus. Gostaria de deixar aqui também Salmo. Salmo 139. Eu vou ler o 8. Não vou ler, olha, é tão precioso, é tudo tão bom. Né? Quem conhece sabe. Ó, o 5. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde escaparei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Olha só. Irmãos, o que nós temos que entender é que nós não temos opção, é a presença, é Jesus. Nós não temos segundo. Nós só temos o primeiro, que é Jesus. O segundo é Jesus. O terceiro é Jesus. Tudo é Jesus. Porque se abrir o céu, tu está. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali está também. Olha só. Toma-se as asas da alva e habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Olha só.
que nós queremos mais? Né? É só meditar e aprender. Porque nós aprendemos aqui hoje, nós saímos lá fora, daqui a pouco nós esquecemos. A palavra de Deus, por isso que Deus fala assim, é dia e noite. Você não pode deixar a sua mente para outro lugar. A sua mente, ela tem que ficar no Senhor todo o tempo. É todo o tempo adorando, é todo o tempo louvando. Por que lá no céu é só santo, santo, santo? Para que nós não distraia a nossa mente. E onde que nós vamos aprender que nós temos que estar lá no céu assim? Aqui. Nas dificuldades que nós temos que passar. Porque nas dificuldades nós temos que falar, Senhor, Tu és santo, 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 santo. Para que nós venhamos aprender. E agora o último versículo que eu vou ler é o 23. Queria ler tudo, né? Mas o pastor não me chama mais para pregar. O 23 diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sem palavras, né, amor? Sem palavras. Porque a palavra já está aqui dita. E nós temos que viver essa palavra. Porque Davi orava e falava, né? Quando ele caiu, ele falou, Senhor, guia-me, né? Cuida de mim, porque eu sou falho. E aqui quando fala de Davi com Ezequias, é que o pai de Ezequias não foi bom. E ele se olhou para Davi como pai. Mas Davi não é pai. Aqui está falando, eu li, não sei se os irmãos prestam atenção. Davi não era pai, mas ele se colocou como filho de Davi para poder seguir os exemplos de Davi. E nós temos tantos exemplos a seguir, a viver na presença e a buscar a presença, que é assim, precioso demais. E eu quero aprender cada dia mais e buscar cada dia mais. Mas olha, é difícil. Ah, como assim? Mas é difícil, você sabe que é bom e é difícil, eu sei que é bom e é muito difícil você tirar um tempo. Principalmente, pastor, eu estou em casa sem trabalhar e eu preciso lutar para abrir a Bíblia. Porque senão eu passo o dia inteiro. Quando eu vejo, já acabou o dia. E a minha mãe, preta. O Cláudio falou assim, a sua mãe não vai deixar de fazer nada, é só chamando preta. Mas eu louvo a Deus, como no começo eu disse, louvo a Deus pela vida dela, pela oportunidade de cuidar dela. Mas eu coloco uma fraqueza minha, eu tenho que aprender a colocar o meu dia em ordem para que eu possa, para que ele seja completo em todas as áreas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu também tenho que buscar a presença de Deus. E isso eu estou aprendendo agora, missionária. Por quê? Porque antes era aquela correria, você estava trabalhando o dia inteiro, mas aí você fala assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou ler um versículo. E agora que você está o dia inteiro, assim, só naquele cotidiano ali de casa, fazendo as coisinhas de casa, que você fala assim, tá tudo bom, tá tudo bem, né? Sentadinha com a minha mãe, no sol. Pensa numa mulher que gosta de sol, é dona mãe. Gosta do sol, é o dia inteiro, se quiser, se puder, ela fica no sol. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que aprender a administrar o nosso dia. E isso eu estou falando de mim. Porque é muito fácil eu subir aqui e falar de outra pessoa. Mas a outra pessoa tem que falar dela, eu tenho que falar do que eu vivo. Eu não posso falar dos outros, eu tenho que falar de mim. Eu tenho que falar do que eu vivo. E eu tenho que ver as minhas dificuldades para que eu mude. E não olhar a dificuldade dos outros e achar que eles podiam ser melhor. Não é assim que nós temos que andar? Eu gostaria de chamar o pastor Sebastião. Pode, pastor? Para cantar o louvor, som dos 10. Você também fica de pé. Exercita aí os pulmões e louva ao Senhor. Enquanto Ele vem, vamos estar orando. Agradecendo a Deus por essa palavra, por esse tempo. Papai querido e amado,
Nesta noite eu quero te agradecer, Senhor, por essas portas abertas, te agradecer pela igreja, agradecer pelos pastores aqui que representam este lugar. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos aprender com Ezequias, não pedir para o Senhor o que nós queremos que Ele faça, lembrar a Ele o que nós já fizemos e o que nós ainda podemos fazer. Porque quando nós lembramos que fizemos algo que foi de coração, o Senhor já está escrito. Ele já escreveu o que você é. Ele já escreveu a sua sinceridade. E é automático. Aqui como Ezequias pediu, e automaticamente o Senhor já enviou outra mensagem e falou, está curado, vai ser curado. E aí ele ainda pediu prova. E aí, Senhor, nós não podemos, Senhor Jesus, estar só querendo, mas nós queremos, Senhor Jesus, sentir que nós queremos a mudança que vem do Senhor. Queremos viver uma vida de sinceridade e reta no Senhor. Assim como Jó, ele era um homem reto, íntegro na presença de Deus. E isso é que nós precisamos, ser íntegro, para quando o Senhor vê a nossa dificuldade, Ele até mandar algo que nós queremos. Quando nós olhamos, falou, Senhor, olha para dentro de mim, me ajuda, porque eu estou sendo sincera. Aí o Senhor vai te trazer, e que nós possamos ter a sinceridade do Ezequias quando nós orar, em nome de Jesus, e que o Senhor possa ouvir, para a glória do Senhor. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor?